esperar nada em troca. Jesus mostrou ao mundo o que Deus pensa das mulheres, que elas são portadoras da sua imagem. Jesus desprezou os tabus culturais e associou-se às mulheres livre e abertamente, arriscando a sua reputação. Jesus conversou com as mulheres em plena luz do dia, apesar dos seus discípulos desaprovarem. Jesus elogiou a adoração feita por uma mulher pecadora, embora um líder religioso tivesse considerado aquela atitude um ato escandaloso. Jesus chamou uma mulher encurvada à frente da sinagoga, embora fosse inapropriado, já que era uma área restrita para homens. Jesus viu as mulheres que passavam desapercebidas e as colocou no centro do palco, no drama da redenção, com o holofote da eternidade focado sobre elas. Da mesma forma que Jesus derrubou as mesas dos cambistas no templo, ele derrubou os maus tratos e a exploração contra as mulheres. Jesus não somente aceitou as mulheres como elas eram, ele as desafiou a quererem ser mais. De Maria de Nazaré a Maria de Madalena, Jesus tornou as mulheres instrumentos especiais e excepcionais para realizar os seus propósitos divinos. Jesus se importava com as mulheres. Jesus fez uma pausa num dia atarefado para ajudar uma mulher que sofria de hemorragia. Jesus parou o que estava ensinando para levantar o queixo de uma mulher encurvada. Jesus andou quilômetros para livrar uma menina de um espírito maligno. Jesus esperou pacientemente sob o sol escaldante a chegada de uma mulher samaritana para ter uma conversa com ela. Sim, a conversa mais longa de Jesus registrada no Novo Testamento foi com uma mulher. Quando Jesus ressuscitou, a sua primeira aparição foi para uma mulher. Jesus sempre proferiu palavras de liberdade para as mulheres. Mulher, você está livre da sua doença. Filha, a sua fé te curou. Eu também não te condeno. Vá e abandone o seu pecado. Enquanto muitos movimentos libertam as mulheres para si mesmos, movimentos estes que tornam você escrava do seu libertador, Jesus libertou as mulheres para a eternidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é o Deus que faz isso? O Deus que ama as suas filhas. A história dessas mulheres é a nossa história. O sofrimento delas é o nosso sofrimento. A esperança delas é a nossa esperança. A vitória delas é a nossa vitória. Pois a história, o sofrimento, a esperança e a vitória é Jesus em nós. Toda menina precisa crescer sabendo que ela tem valor e foi feita à imagem de Deus. Toda menina precisa crescer com a expectativa de querer que o seu potencial dado por Deus seja liberado e desenvolvido em seu incrível amor. Meninas, mulheres, mulheres, meninas, Jesus nos ama de forma única e especial. Feliz Dia da Mulher! Compartilhe esse vídeo com todas as mulheres que você conhece. Deixe que elas saibam o quão especial elas são. Sobrou alguma coisa para nós hoje? Não sobrou nada. Elas sempre estão com tudo, não é, gente? E lá em Provérbios 31, o marido louva a sua esposa. Confere lá no último versículo, né? Ele faz questão de elogiar, é algo que a gente precisa aprender a reconhecer o valor, não só um dia, mas todos os dias. Mas não esqueçam da gente também no Dia dos Pais, que a gente também tem um dia para nós aí. Muito bem, meus queridos, a gente começou em março um novo livro. Sempre é bom estudar um livro, não é? Focar no livro da Bíblia. Sempre a gente separa ao longo do ano 2 ou 3 livros para a gente concentrar. E esse ano nós abrimos essa série nova do domingo passado, né? O Rogério falou sobre o capítulo 1 do livro de Efésios. Livro maravilhoso. O tema do livro de Efésios é sobre a noiva de Cristo. A igreja, o corpo. É o destaque principal do livro de Efésios. Enquanto que Colossenses vai falar sobre o cabeça da igreja, que é Jesus. Em Colossenses, em Efésios vai falar sobre o corpo, a noiva, até vai falar no capítulo 5 para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se sacrificou por ela. E eu quero mostrar aqui esse slide, abrindo aqui um pequeno esboço
do livro de Efésios, que é um estilo do apóstolo Paulo. Ele dá teologia, uma base de adoração, de reconhecimento da soberania de Deus, capítulo 1 até o capítulo 3, ele está trabalhando sobre o conhecimento de Deus, a grandeza do Senhor. E no capítulo 4 a 6 é uma parte prática. Se Deus no capítulo 1 a 3 está nos libertando, de 4 a 6 é a nossa gratidão, nossa resposta de obediência a esse Deus Salvador. Esse é chamado pelos teólogos o estilo paulino. Ele, como o livro de Romanos, por exemplo, até o capítulo 11, teologia, despertamento para adoração. E no capítulo 12 de Romanos é a parte prática, que ele vai falar: apresentai-vos perante o Senhor o vosso corpo como um sacrifício vivo, uma oferta, a sua vida. Às vezes a gente destaca aqui o momento da oferta, mas não existe momento de oferta, porque nós somos ofertas ambulantes. Nós estamos em oferecimento a Deus o tempo todo, em adoração. Isso demonstra uma atitude do adorador. Ele é continuamente grato e ele está se oferecendo a Deus em obediência o tempo todo. Então, aí um breve esboço para nos ajudar a respeito do livro. Mas antes de eu prosseguir, eu quero abrir um parênteses para falar sobre uma palavra que está em desuso. O que quer dizer isso? Uma palavra que está sendo usada muito pouco, está caindo. Em nome do politicamente correto, nós estamos evitando falar a palavra pecado. Parece que está ficando um termo obsoleto, antigo, e nós estamos substituindo a palavra pecado por falhas. Todo mundo falha. Ninguém é perfeito, né? Errar é humano. E assim, nós vamos nos tornando muito tolerantes com o erro, com aquilo que claramente na palavra de Deus entristece o espírito e nos faz desviar do Senhor. Aliás, o sentido, o significado da palavra pecado é errar o alvo. É isso que significa a palavra pecado. Errar qual alvo? O alvo da obediência. Ao invés de obedecermos, a gente pega um outro caminho e nos desviamos. Então, isso que significa a palavra pecado. Eu quero trazer isso à nossa memória, porque uma sociedade que não considera o que é pecado, ela vai se tornando cada vez mais tolerante com o erro. Aí nós já toleramos o que nossos filhos fazem, nós já não repreendemos nossos filhos. Atitudes horrorosas deles. Nós falamos: é meu filho, vou deixar passar. Não, a gente não trata. Às vezes a igreja não trata do pecado. As pessoas sem arrependimento. E a gente vai tratando e cada um como se fosse um bichinho de estimação que você vai cuidando. Todo mundo faz, né? Todo mundo erra, né? Então esse texto aqui fala para nós como as escrituras consideram o pecado tão grave, tão sério. Pecado é prejudicial à saúde. Não é só o açúcar branco, não é só o colesterol, não é só cigarro, não é só bebida alcoólica. Os efeitos malignos do pecado. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Olha agora, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Uma pessoa pode orar a Deus, sabendo que Deus não está escutando. Às vezes a pessoa pensa que Deus está ouvindo, não é? Mas os nossos pecados fazem divisão, bloqueiam a nossa comunhão com Deus. É sério ou não é? Pecado é coisa séria ou não é? E às vezes a gente não percebe, não tem a sensibilidade. Quão bom seria quando a gente descobre que tem um preconceito, um pensamento a respeito de um assunto, uma reclamação lá no íntimo, uma palavra dura. Como seria bom se imediatamente a gente fosse à cruz e falasse: Senhor,
me perdoe. Me perdoe por esse preconceito, por esse pensamento, por essa dureza de coração, por esse orgulho, por essa cobiça, por essa inveja. Não seria bom isso, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda impureza, todo pecado. Sabe, essa parede de inimizade entre nós e nosso Deus era impossível para nós removermos. A gente pode usar a figura de parede, podemos usar a figura de abismo, Deus na outra extremidade, nós na outra extremidade, um abismo enorme entre nós e o Senhor. Então, os nossos pecados fazem o rosto do Pai se entristecer e se desviar de nós. Era uma parede impossível de nós removermos. Uma parede irremovível, uma parede intransponível. Então, esse texto que nós vamos falar, é por isso que eu queria destacar esse versículo aqui, porque esse texto que nós vamos ler fala de um ato heróico. Já ouviu falar de filme épico? De uma saga, de um herói, né? Quem assistiu Ben-Hur, aquele homem que vai superando dificuldades e vai superando dificuldades e vai ajudando outros. Moisés é um camarada assim épico, né? Ele sai do Egito, traz aquele povo com ele como um herói, avançando, rompendo, vencendo cidades. É um herói nosso, Moisés. Os portugueses têm um livro chamado Lusíadas, onde ele exalta o navegador, o Vasco da Gama, porque ele saiu de Portugal e abrindo os mares, tinha preconceito, medo do desconhecido, e os Lusíadas está exaltando o desbravador que avança como um herói, conquistando novas terras. Então, a gente gosta de filme épico, não é? Pois nós temos alguém que é o herói dos heróis. Nós temos alguém que é incomparável para a gente poder pegar um personagem, seja da realidade, seja um personagem da ficção. Nós estamos falando dele, do Senhor Jesus, que é o nosso herói. Ele é o nosso libertador. Ele quebrou essa barreira, ele quebrou esse bloqueio. Ele é a ponte que liga o abismo de um lado até o outro, entre nós e Deus. Jesus é a ponte da salvação. Então, olha que texto maravilhoso, que tem muito a ver com a ceia, né? Nós vamos falar do sacrifício de Jesus, e nós vamos ver aqui, se você quiser ler no aplicativo, na sua Bíblia, ou aqui na tela, Efésios 2, de 11 a 22. Semana passada foi pregado até Efésios 2, 10, né? Então vamos completar aqui o capítulo 2, e semana que vem o capítulo 3. Portanto, olha só, ele está ligando, que é uma conjunção aqui, um conectivo, que está ligando, que Efésios 2:1, nós vivíamos mortos em delitos, pecados, éramos cadáveres, sem a vida de Deus, éramos entregues a três paixões, éramos dominados pelo mundo, pela carne, pelo diabo, mas, Efésios 2:4, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Então ele volta agora, portanto, ligando a tudo que ele já falou, lembrem-se. É muito importante esse verbo aqui de lembrança, porque ele quer despertar em nós gratidão. Assim como no livro de Deuteronômio, é um livro que fala de recordação, lembrem-se do que Deus fez por você. Lembrem-se de quem vocês eram escravos lá no Egito. Estavam debaixo da tirania de Faraó. Ele está dizendo aqui para nós estávamos debaixo da tirania do pecado, da servidão de Satanás. Lembrem-se de que anteriormente, antes do Evangelho chegar em qual cidade? Éfeso. Os efésios eram pagãos. Na mentalidade de um judeu, quem não era judeu, a gente vai ver daqui a pouco, era incircunciso. Já eu explico essa palavra. Os efésios eram pagãos.
Havia uma inimizade entre os pagãos e os judeus. Anteriormente, vocês eram gentios é não judeus, ok? Por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Esses termos que a gente usa na igreja, essas palavras, às vezes a gente pensa que as pessoas já sabem, a gente tem visitantes na igreja, temos novos convertidos e não estão acostumados. Você no dia a dia aí, você não vê alguém chegar no seu trabalho, bom dia ao incircunciso. Você vê um negócio, é meio estranho um negócio desse, não é? Não é uma palavra usual, não é? Olha só, quando Deus chamou Abraão, ele fez uma aliança com Abraão. E qual era o símbolo dessa aliança? Era uma cirurgia feita no órgão masculino, no membro do homem, de cortar uma pele do pênis. Era uma marca física de uma aliança com Deus. Doía pra caramba o negócio disso, né? Por isso fazia na criança, se não me falha a memória, no 8º dia de nascimento. Era uma marca do judeu, era a circuncisão. Era o povo da aliança. Então o judeu era circuncidado. Por isso fala nesse texto, chamados incircuncisão, quer dizer, os não circuncidados. Os pagãos eram chamados. Davi chama Golias assim, o que é que esse incircunciso está falando aqui no meu Deus? Então ainda para você lembrar o termo, não é verdade? Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque havia esse ódio dos gentios com os judeus. Eles eram inimigos. Aliás, desde que o homem deu as costas para Deus, tem a guerra dos sexos, né? Homens brigando com mulheres. Uma competição muito antiga, e os homens brigando com os homens. E aqui, uma raça que era para ser a raça escolhida para ser luz para as nações, cresceu o que dentro dos judeus? O orgulho, o egoísmo, se achar melhor do que os outros. Então, os judeus que eram detentores de um legado tão incrível, lá em Romanos 6, Paulo vai desenvolver isso. Deles são os patriarcas, deles são a lei, deles são as festas. De fato, uma cultura riquíssima. Imagina você uma cultura baseada na Bíblia. Mas era para eles dividirem isso com os outros povos. Mas ele se encheu de orgulho. E, gente, esse povo se apegou ao ritual como se o ritual fosse mais importante do que a essência. Eles se apegaram à circuncisão. É por isso que Paulo está tirando uma casquinha aqui. Paulo está usando de uma ironia. Vocês que se chamam... E ele era judeu, hein? Ele era judeu. Vocês que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Então ele está mostrando aqui que essa circuncisão era meramente um ritual feito por homens, não tinha valor significativo, porque era apenas uma marca, era um ritual externo, que não traduzia um coração convertido. É como o Rogério falou, é como se a gente se apegasse ao jejum com outros motivos, e não porque a gente quer buscar Deus, não porque a gente está com fome de Deus, e sim por outros interesses. Então eles se julgavam filhos de Abraão, porque eram circuncidados, mas cresceu. Então bastava o menino ser circuncidado, já está garantido, já é filho da promessa. É como certos crentes hoje, todo cuidado que eu vou falar, só que apresenta o bebê aqui na frente, não quer dizer que ele fez uma decisão para Jesus. Só porque você foi batizado, mas o batismo é o símbolo, mas a essência é lá no coração, quando a pessoa morre para os pecados e renasce para Jesus. O batismo, note bem, é só um símbolo, não é a essência. Vocês estão me entendendo? Então o judeu se apegou ao símbolo e esqueceu a essência que é o Senhor. É por isso, aí eu quero ler com você uma passagem aqui. De manhã é tão corrido, não deu para eu ler. Romanos 2,
Observe bem, gente, isso aqui é importante. Romanos 2, 28. É bom você conhecer esses porquês, para quando você lê a Bíblia, essas informações estarem mais claras em sua memória. Olha só, 2, 28. Posso ler? Romanos está depois de Atos, depois de João, Novo Testamento, não é? Estão comigo? Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Tá ligado? Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não! Olha o não, abrupto. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita, porque a lei falou para circuncidar. Para estes, o louvor não provém de homens, mas de Deus. Ele está dizendo que o verdadeiro judeu, o judeu adorador, ocorreu uma cirurgia no coração dele, uma cirurgia espiritual, que ele sabe que ele pertencia a Deus, e ele fazia parte de uma aliança da fé de Abraão, mas porque dentro do coração ele depositou a sua confiança no Messias que ia chegar. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa por fora era meramente um símbolo. Eu estou dizendo isso porque é importante nós nos apegarmos ao Salvador e não ao ritual. Quer ver o exemplo? Tem pessoas muito apegadas a ser membro da igreja e aos estatutos da igreja. Eu sou membro da igreja há tantos anos. Olha, é importante ser membro da igreja, mas tem gente que é membro da igreja, cadastrado no rol de membros da igreja, mas o nome não está no livro da vida. O que é mais importante? O nome no livro da vida. Tem gente que não é membro da igreja, mas o nome está no livro da vida. Mas não estou dizendo com isso que você não deve ser membro da igreja. Você está me entendendo? Estou convidando você para ser mais comprometido com a igreja. Mas ser membro da igreja batista não salva ninguém. Quem é que salva, gente? Jesus Cristo. Ok? Isso aqui, vocês estão careca de saber, não é? Mas eu só estou dizendo aqui que esse povo que era chamado para ser bênção para as nações, se tornou um povo em si mesmado. Nós somos bênção para nós. Deus é nosso, as promessas são nossas, o Salvador é nosso, viva nós. Era essa a cabeça do judeu nesse momento. Rejeitou o Messias, inclusive, por causa do orgulho. Naquela época, ele está falando para quem, gente? Quem é o leitor? Os Efésios. Faz de conta que você está na igreja de Éfeso. E você está ouvindo uma carta do apóstolo Paulo. Você está pensando o quê? Puxa, o apóstolo Paulo escreveu uma... E essa carta vai se tornar um clássico da literatura mundial que vai ser inserida na Bíblia. Olha a importância dessa carta. E os Efésios estão lá escutando. Olha, escutando o quê? Naquela época vocês estavam sem Cristo. Irmão, se você tirar aquele S ali, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A diferença de sem e em. Há uma diferença. Separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Nunca houve na história algo como o cristianismo, em nenhum povo. Nunca uma esperança de vida eterna como o cristianismo. Os gregos falavam assim, nós temos Platão, nós temos Aristóteles, eles têm uma visão do mundo superior. Esses judeus são povos que... Os judeus não têm um raciocínio lógico, como nós, os gregos, como nós temos. Aí o judeu olhava para o grego e
falava assim: Abraão viu esse mundo superior que Platão e Aristóteles defendem. Nada na literatura dos gregos produziu algo como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles tinham um entendimento, uma revelação toda especial de Deus. Mas vivia essa inimizade, cada um se achando superior ao outro. Continuando aqui. Os efésios eram alienados. Já pensou? Sem esperança, sem Deus no mundo. Pensa você sem Cristo. Onde você estaria agora? Qual a superstição que povoaria seu imaginário? O que te atrairia? Mas agora, é bem estilo de Paulo. Você era assim. Mas agora, uma conjunção aqui, adversativa. Mas agora, em Cristo, olha, era sem Cristo e agora em Cristo. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês estavam longe, os efésios estavam longe, estavam distantes. Você estava longe de Jesus? Você estava distante de Jesus? Você se apegava em quê? Porque nós fomos aproximados, não foi nem por causa dos ensinos de Jesus. Tem gente que admira os ensinos de Jesus. O sermão da montanha. O sermão da montanha não nos salva. Tem gente que admira a placa de uma igreja. A igreja não nos salva. Tem gente que segue a religião dos seus pais. Tem gente que porque vai fazer correntes na igreja, porque dá o dízimo para Deus, porque faz uma promessa, vai pagar uma promessa. Não é isso que nos conecta com Deus. Quem nos salva é o sangue de Cristo. Somente o sangue de Cristo, a Jesus que morreu na cruz, que nos une de volta ao Senhor. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Lembra do muro da inimizade? Você acredita que havia uma barreira, um muro dentro do templo de Jerusalém? Os judeus construíram um muro mais ou menos de 1,5 metro de altura, não me lembro agora a largura, mas os gentios ficavam no lado do templo e no outro lado os VIPs. Só judeu que entrava lá. E até você deve ler aí nos livros de comentários o pátio dos gentios. Então a ralé, a gentalha ficava lá, os VIPs, os judeus entravam por outra porta mais próxima do santo do templo. Irmãos, quando Jesus morreu, uma coluna, uma cortina grossa, rasgou de alto a baixo, dentro do Santo dos Santos, que separava o lugar santo do Santo dos Santos. O sacerdote entrava uma vez por ano, como a samba destacou aqui. Só um sacerdote, uma vez por ano, ele entrava lá. Quando Jesus morreu, aquela cortina rasgou, dizendo que agora todo mundo tem acesso a Deus. Não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é grego, se você é brasileiro, se você é argentino. Abriu o caminho, Jesus rasgou o véu de cima a baixo. E agora qualquer um que quiser tem livre trânsito a Deus através de um só mediador, que é Jesus Cristo. Não precisamos de intermediário mais. Amém por isso? Pelo sangue ele destruiu essa barreira, esse muro de inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Muitas leis, muitos mandamentos do Antigo Testamento, que o judeu era obrigado ao sacrifício de animais, não precisa mais, porque ele é o Cordeiro de Deus definitivo, que limpa, que tira o pecado do mundo. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem. Ele vai desenvolver esse novo homem em capítulo 4, não vou nem adiantar sobre isso. E reconciliar com Deus os dois, quer dizer, quais dois? Judeu e gentil, num só corpo. Que corpo é esse? A igreja. Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Muito bem. Se a gente abrir em Gálatas, você está aí comigo na Bíblia? Gálatas capítulo 3, bem rapidamente. 3, 28. Gálatas 3.
3:26, na verdade. Depois, até o 29. Acharam Gálatas? Depois de Romanos, depois de Coríntios. Acharam? Olha só. Ele está falando para pagãos também, que os Gálatas eram povos não judeus, ok? Todos vocês são filhos de Deus. Ah, todo mundo? O que é que fala, gente? Mediante a fé em, olha o em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Observe agora o 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, Dia Internacional da Mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se um judeu chegar para mim e falar, eu sou filho de Abraão, sabe o que eu vou falar? Eu também sou. Eu também sou. Embora não haja em mim o DNA de Abraão, o sangue, há em mim o DNA da fé, porque creio no mesmo Salvador que Abraão creu. A única diferença é que Abraão olhava para o Salvador que viria, e ele creu naquele Salvador que viria. A diferença é que o tempo passou, eu olho para trás e creio no mesmo Salvador que já veio. Ok? Então temos a mesma fé que Abraão teve. Vamos lá. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, quer dizer, os pagãos, e a vocês que estavam perto. Quem é que estava perto? O judeu. Porque por ter a lei, obviamente estava perto. Mas tanto o judeu quanto o gentil eram pecadores, porque lá em Romanos ele vai desenvolver isso. Quem que você pensa que você é, judeu? Você que é cego, que ele segue, esculacha com o judeu ali. Você se acha o tal, aí ele chega no capítulo 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Arrebenta ali com a presunção, com o egoísmo, com o orgulho judaico. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui. Você, evangélico, você que se acha o último biscoito do pacote. Você, evangélico, que teve uma revelação especial, conheceu Jesus na sua história de vida, faz parte de uma igreja. Agora você olha para os outros com superioridade, classifica as pessoas, se distancia das pessoas. Gente, nós criamos paredes de separação, às vezes dentro da nossa casa. Nós ficamos dias e dias sem conversar com pessoas dentro da nossa família. Não damos o braço a torcer, por causa do egoísmo. Nós não queremos contato com pessoas que pensam diferente da gente. Aí nós rotulamos, nós não chamamos incircuncisos. Nós colocamos outros rótulos, classificamos a pessoa, sabe? Até nisso a gente para olhar para Jesus. Ele começa a conversar com uma samaritana, uma mulher que já tinha 6 maridos. Jesus começa a conversar com ela, que era raro. Aliás, um homem não conversava com uma mulher em público, muito menos um mestre. Pois Jesus conversa com aquela, ele rompe barreiras. Jesus é uma pessoa que construía pontes de aproximação. Nós temos uma tendência de, quando encontramos uma pessoa, lá no nosso coração ficar rotulando, uma pessoa. Jesus teve contato com uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Quem podia condenar essa mulher? Quem podia? Jesus. Ele é um juiz. Ele fala, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Perdoa aquela mulher. Não significa que ele concordou dela ter uma vida naquela situação, que ela vai, não. Mas ele ministrou. Jesus era conhecido como amigo de gentil. Gentil é o quê? Não judeu. Amigo de pecador. Eu fico pensando, Jesus tomaria café com um homossexual? Tomaria ou não? Mas por que nós, no nosso orgulho, nos achamos superiores, não queremos conversar,
Um tempo atrás, uma senhora me ligou, trabalhava no salão de cabeleireiro, e ela falou para mim assim: pastor, tem muitos homossexuais no salão. O ambiente está insuportável. Foram mandando os cabeleireiros normais e agora só homossexual tomou pé. O que eu faço? Eu ia responder assim. Eu falei para ela: Deus te colocou aí, você vai ser bênção na vida dessas pessoas. Ore por elas. Seja luz aí. Seja bênção, seja amigo dessas pessoas. Se interessa, tenha compaixão por elas. Agora, se você vai em um ambiente, você é mais influenciado do que você é influência, aí você toma cuidado. Hoje na aula, né, tinha uma aula, um cristão e a cultura, meu filho estava dando uma aula lá, e eu fiz um comentário lá. O comentário que eu fiz foi o seguinte: não pode mandar para a Babilônia um camarada como Sansão. Tem que mandar para a Babilônia um cara como Daniel. Ele está contra. Não é verdade? Você não pode mandar para o Egito um camarada como Davi. Davi era mulherengo. Tinha que mandar um cara como José. Porque José tinha uma missão decidida no coração. Então, eu nem sei porque estou falando isso. Já. Vamos voltar a falar nossa vida. Vamos concluir esse ponto aqui. Pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. Através de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Esse texto é maravilhoso porque está falando que foi pago um alto preço na cruz para que nós pudéssemos ser promotores da paz. Deus estava em Cristo reconciliando com Cristo o mundo. E Ele nos deu a comissão, a responsabilidade, de sorte que nós também agora somos embaixadores de Jesus Cristo. Cada cristão é um embaixador, uma embaixatriz de Jesus. Nós não estamos aqui nesse mundo para criar mais paredes de divisão, de preconceito. E tem todo tipo de preconceito, racial, sexual, tem até preconceito linguístico. Às vezes nós não queremos conversar com as pessoas porque elas não falam a mesma linguagem que nós. Nós nos colocamos no pedestal e Jesus desceu desse pedestal e Ele conversava com todas as pessoas. Então nós vamos celebrar esse Salvador, esse nosso herói. E, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, não somos forasteiros, somos cidadãos. Nós temos um novo país agora, não um país físico, mas um reino de Deus. Nós deveríamos nos considerar mais... Primeiro eu sou do reino de Deus, depois eu sou brasileiro. Está entendendo o que eu estou falando? A gente faz parte de um reino, tem várias pessoas no mundo que fazem parte. O reino de Deus. Membros da família de Deus. Cadê Iracema? Eu queria falar para Iracema: você tem uma família maravilhosa, Iracema. Às vezes ela fala que não tem os familiares perto. A gente faz parte da família de Deus. Família maravilhosa. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, nosso fundamento principal. A pedra angular é uma pedra enorme que fazia ângulo reto para construir um prédio, no qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se o santuário santo do Senhor. Então, Ele nos deu agora uma nova realidade. Ele fala aí: somos uma família, somos uma nação e somos também um santuário onde Deus habita nas nossas vidas. Amém por isso? Então, conscientes disso, nós vamos agradecer, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, esse momento tão especial, que fala desse ato heróico de Jesus nos comprar através do seu precioso sangue. Senhor, obrigado por essa oportunidade de cear com o Senhor, o dom da ceia, aquele que criou a ceia. E ao celebrarmos, Pai, ao nos apropriarmos do pão e do suco, nós estamos de uma maneira física nos alimentando de Jesus. Apesar de ser só um pão e ser só um suco, mas o significado é que nós
estamos identificados, nós pertencemos, o Senhor nos comprou, Senhor. O Senhor nos libertou da escravidão, do domínio do pecado. O Senhor nos traz de volta, o Senhor nos resgata. O Senhor pagou não para Satanás, porque Satanás jamais teria essa autoridade. Jesus, o Senhor, satisfez as exigências do Pai, o Deus justo do universo, em que o inocente precisou morrer para tirar a culpa dos culpados pecadores. Jesus, esse ato grandioso do Senhor, que nos comprou de maneira tão maravilhosa, enche nosso coração de gratidão agora. Nós somos muito gratos, porque não tínhamos nada, éramos alheios, éramos alienados, e o Senhor nos incluiu, nos inseriu na tua família. A ti toda a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Quem é que participa da ceia? A ceia é para aquelas pessoas que já entenderam a mensagem de salvação, o Evangelho, creu em Jesus, abriu o coração, convidou Jesus para ser seu Salvador. A Bíblia fala: examinai o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. É para você fazer um autoexame. Eu já recebi Jesus, eu já entreguei minha vida para Cristo, eu pertenço a Jesus, Ele é meu Salvador. Se você pode dizer sim a essa pergunta, você pode participar. Se você ainda não pode dizer sim a essa pergunta, você pode só assistir, você pode só observar, mas deixa seu coração ser trabalhado por Deus, para que você também entenda que Ele te ama e não quer que você fique longe, Ele quer trazer você para dentro, para dentro. Então nós vamos servir a ceia, convidar os homens que nos ajudam geralmente a nos ajudar.